Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor de Física, professor Caio. Estamos iniciando aqui mais uma aula de Física do canal Educação para a segunda série. E na aula de hoje, jovens, a gente continua abordando o tema de óptica geométrica, tá? Galerinha, a gente vai continuar falando aqui de óptica, porém o tema será refração luminosa. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer o fenômeno da refração e a gente vai entender como esse fenômeno acontece e o que ele possibilita para a gente no nosso dia a dia. Bom? Então, meus queridos, vamos começar a nossa aula de hoje, cujo tema é refração da luz ou refração luminosa. Aula de hoje do dia 22 de setembro e a nossa disciplina é a disciplina de Física. Prazerzão estar aqui com todos vocês, mandando um abraço especial aqui para Baixa Grande do Ribeiro, para Jacobina, para Uruçuí, que são os polos que nos acompanham pelo IPTV, e também para todos que nos assistem, para todos que nos acompanham diretamente pelo YouTube. É um prazer estar aqui com todos vocês também, meus queridos. Tudo bem por aí? Tudo certinho? Tranquilidade, né? Com todos? Todos estão tranquilos? Pois já anota o nosso tema, que é refração luminosa, para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, galerinha. Professor, o objeto do conhecimento é refração luminosa, porém, quais são os objetivos? Bom, os nossos objetivos hoje são conhecer o fenômeno da refração da luz. Então, eu vou compreender esse fenômeno, vou observá-lo, depois eu vou analisá-lo e vou chegar à sua compreensão para a gente entender o que é esse fenômeno. Depois, nós vamos analisar os índices de refração de meios materiais. Cada meio material terá o seu índice de refração. É o que caracteriza o meio. É o que vai falar se o meio ele dificulta a passagem da luz ou ele facilita a passagem da luz. Vamos entender as leis da refração, que são leis que aplicam bastante à geometria, são leis que a gente vai utilizar as relações trigonométricas, por exemplo, a relação do seno, a gente vai utilizar essa relação. Vamos compreender o fenômeno da reflexão total, muito utilizado, por exemplo, na fibra óptica que transmite, por exemplo, a internet da sua casa, né? O pessoal fala, a minha internet é fibra óptica. Mas o que é a fibra óptica? Como funciona a fibra óptica? E eu já digo logo para vocês que é através da reflexão total. E nós vamos, além disso, analisar o fenômeno da dispersão da luz policromática ou dispersão da luz branca, que é um fenômeno também relacionado à refração e ele está associado ao arco-íris, por exemplo. A formação do arco-íris acontece pela dispersão da luz branca. Ok? Então, todos esses objetivos nós vamos compreender na aula de hoje e vamos iniciar com o nosso primeiro material teórico, que é a definição do que seria refração luminosa. Então, eu coloquei aqui várias imagens que configuram refração luminosa. Várias imagens que você tem a percepção da refração luminosa. Por exemplo,
você observa a refração luminosa na piscina. Às vezes a profundidade da piscina ela engana, né? Você acha que a piscina ela é bem rasa, porém, quando você se joga na piscina, você vê que ela é mais funda. Ela tem uma profundidade maior. Então, esse efeito de ilusão seria um efeito relacionado à refração luminosa. Outro exemplo de fenômeno seria esse do senhor lá na imagenzinha de baixo, dentro da piscina, e a pessoa tira uma foto dele, parece que sua cabeça está fora do lugar. Então esse efeito também é um efeito da refração luminosa. Além disso, outro efeito seria o de você colocar um lápis dentro de um copo com água e você ter a percepção de que o lápis está quebrado. Também é um efeito da refração luminosa. Professor, esse efeito, esse fenômeno da refração luminosa, por qual motivo ele ocorre? Vamos entendê-lo, galerinha de Uruçuí. O fenômeno da refração luminosa é o fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio para outro e, durante essa passagem de um meio para outro, você tem a mudança da velocidade da luz. Então, o que provoca, o que proporciona esse desvio, o que proporciona essa aparência de que o objeto está quebrado, é porque no meio externo a luz ela se propaga com uma velocidade. No meio interno a esse meio, a essa substância, a luz ela vai se propagar com outra velocidade. Por exemplo, aqui no caso dessa imagem, você tem água como sendo o meio interno e você tem ar como um meio diferente, como um meio externo. Então, como ar é diferente de água, você terá dois meios distintos e que a luz vai se comportar de formas diferentes em cada meio. Na água, a luz ela vai ter mais dificuldade para se propagar, para ser transmitida. Já no ar, ela não tem tanta dificuldade assim. Então, dentro da água, a luz ela sofre uma espécie de freio. Eu provoco um retardamento na luz, ela diminui a sua velocidade ao passar na água. No ar, essa velocidade já é um pouco maior. Tá? Então já não tenho tanto freio quando eu tenho a velocidade da luz no ar. Então por isso que você cria nos objetos uma aparência de que eles estão quebrados, uma aparência de que houve um desvio na luz por conta dessa diferença entre os meios de propagação. Um meio, uma substância, ela vai facilitar a propagação da luz, outra substância vai dificultar a propagação da luz. Um exemplo assim do nosso cotidiano que a gente pode relacionar seria o seguinte: imagina que você é a luz. Imagina que você é a luz. E você vai passar num corredor lotado de gente. Você vai conseguir correr
por esse corredor? Não vai, você vai ficar desviando, passando de uma pessoa para outra, porque o corredor está lotado. Então, aquele corredor cheio de gente, você sendo a luz, você imagina um meio que é uma substância que dificulta a passagem da luz. Uma substância, por exemplo, como a água, que ela vai dificultar a transmissão da luz. A luz ela vai se tornar mais devagar quando ela passa pela água. Porém, quando essa substância é o ar, você interpreta a situação como um meio de um corredor que não tem ninguém, ou tem algumas poucas pessoas. Nesse caso, você consegue caminhar livremente. Você pode caminhar, você pode correr. Você tem maior liberdade. Então, esse exemplo do ar já seria um meio em que a luz ela também tem maior liberdade, ela tem maior velocidade quando eu comparo com a água. Tá bom? Então, a gente pode associar a esses casos para que você possa entender melhor o que acontece na refração luminosa. Então, quando a luz ela passa de um meio para outro, com características diferentes, essa luz ela vai sofrer uma mudança na sua velocidade. É a principal característica da refração da luz. Certo, galerinha de Pajeú, já mandou aquele bom dia. Eliseu Martins, os meus lindos de Eliseu Martins, galerinha linda de Jacobina, de Canavieira. Deu para entender o que é refração luminosa? Conseguiram entender? Galerinha, e aí? Cadê a participação de vocês? Ficou tranquilo o conceito de refração? Então, toda vez que a luz ela muda a sua velocidade, ao passar de um meio para outro, ela sofre refração da luz. Tá bom? Então, observe aqui um outro exemplo, né, de refração da luz, em que eu tenho um raio incidente esse raio incidente está no ar e ele acaba entrando na água. Quando ele entra na água, ele sofre o desvio que eu falei para vocês. Esse desvio, ele é caracterizado pela mudança de velocidade dos meios. A velocidade do ar, velocidade da luz no ar, é uma velocidade. A velocidade da luz na água é outra velocidade completamente diferente. Então, como as velocidades são diferentes, normalmente nós vamos ter esse desvio. Eu vou explicar para vocês quando nós temos esse desvio para baixo ou quando nós temos esse desvio para cima. Para perto da superfície do material ou para o fundo do material. Professor, e esse raio refletido, o que ele faz aí? Só para você observar que é diferente. Refração de reflexão. Reflexão é quando a luz ela incide na superfície e volta. Ela não entra para o outro meio. Ela não passa para dentro da água. Então, como ela permaneceu no mesmo meio de origem, que é o ar, não houve mudança de velocidade.
Já se a luz passar para dentro da água, vai haver uma mudança de velocidade. Por quê? Porque a velocidade no ar é diferente da velocidade da água. Ok? Meus queridos, e quem me diz se essa luz ela vai ter dificuldade ou não para passar por um meio é o nosso índice de refração. Quem vai dizer se a luz ela se torna mais devagar ou mais rápida é o índice de refração. O índice de refração ele é caracterizado pela letra N e ele depende do meio, ele depende da substância ao qual a luz ela vai se propagar. Então, esse meio material ele pode ser um meio de um índice de refração muito grande ou de um índice de refração muito pequeno. Vai depender de alguns fatores. Vai depender, por exemplo, da estrutura atômica da substância. Eu teria essa dependência. Ou seja, da composição da matéria da substância. Vai depender da densidade da substância. Perfeito? Então, por exemplo, eu vou ter água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Olha só, eu tenho água sólida, água líquida e água gasosa. Cada substância vai ter o seu índice de refração. Porém, eu posso ter uma mesma substância com índice de refração diferente. Por quê? Porque a densidade e a estrutura atômica da substância em cada estado físico é diferente. No estado sólido, pode abrir aqui para mim, Renan? No estado sólido, eu vou perceber que a matéria, as partículas dela estarão mais unidas. Então, quando eu tenho a matéria com a sua estrutura mais unida, com as suas partículas mais unidas, a luz ela vai ter mais dificuldade para passar ali. Porque ela vai se deparar com partículas impedindo a passagem dela, dificultando a passagem dela. Então, no estado sólido, como as partículas estão muito unidas, a luz ela vai ter dificuldade. Então, normalmente, substâncias no estado sólido vão ter índice de refração muito alto. Por exemplo, o diamante. O diamante, o índice de refração dele é 2,4. 2,4. Você vai para outra substância. Vamos lá, substância no estado líquido. No estado líquido, a substância ela já vai ter uma distância maior entre as suas partículas, entre as suas moléculas. Então, no estado líquido, a densidade da substância já é diferente do estado sólido. Então, como as partículas estão mais afastadas, a luz ela já pode passar com mais facilidade. Ela pode passar por esses espaços entre uma partícula e outra. Então, você vai ter, no meio líquido, um índice de refração bem menor do que no meio sólido. E no meio gasoso,
você vai ter um índice de refração menor ainda, porque as partículas elas estão mais afastadas ainda. Então elas causam menos dificuldade ainda para a passagem da luz. E, por exemplo, você tem o vapor de água, o ar, com índice de refração 1. O índice de refração do ar é 1. Olha, quando eu comparei com o estado sólido lá do diamante, 2,4. Quando eu comparo com a safira, 1,7. Quando eu comparo com a água no estado líquido, 1,4, 1,3. Quando eu comparo com o ar, 1. Então você percebe que no estado gasoso, o índice de refração ele é bem menor do que no estado líquido e no estado sólido. Ou seja, no estado gasoso, a substância ela tem menos dificuldade, então ela vai se tornar mais rápida. Lembra do corredor vazio, né? Já no estado líquido, você já aumenta um pouquinho o número de pessoas naquele corredor. Aí você já não consegue correr, você vai caminhando. Mas não consegue correr como você fazia no corredor vazio. E no estado gasoso, imagina a hora do intervalo. O corredor lotado de alunos, lotado de estudantes. Então você já vai ter mais dificuldade ainda para transitar, para se mover naquele corredor. Então no estado sólido, você vai ter uma dificuldade maior do que no estado líquido e do que no estado gasoso. Beleza? Show de bola? Galerinha, o índice de refração ele será calculado através, olha só, da divisão entre C e V. Quem é esse C? Esse C é a velocidade da luz no vácuo. O C representa a velocidade da luz no vácuo. Esse valor você vai ter que lembrar dele. Esse valor, ele é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Você tem esses dois valores para a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8 ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. É o maior valor que a velocidade da luz pode ter. Ela não pode passar disso. Porque no vácuo, você tem o menor índice de refração possível. Então, como eu tenho o menor índice de refração possível, a velocidade da luz nesse meio é o maior possível. Eu não tenho dificuldade para a luz se propagar nesse meio. Certo, galerinha de Pajeú? Hoje a gente vai estar falando só sobre refração da luz, tá? Não teremos revisão hoje. Beleza? Professor, e esse V? Olha só, se o C ele representa a velocidade da luz no vácuo,
O V vai representar a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Por exemplo, será a velocidade da luz na água, será a velocidade da luz no diamante, a velocidade da luz na safira, no meio que a questão, que a situação me colocou. Normalmente eu não sei quem é essa velocidade, eu quero descobrir essa velocidade. Então você vai usar essa relaçãozinha aqui. N, que é o índice de refração, é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Beleza? Anote essa informação. Anote essa informação, tá? Vou te dar 2 minutinhos para você anotar e aí depois a gente volta. 2 minutos. Vamos lá, jovens. A gente vai retornar aqui, tá? E a gente possivelmente vai estar revisando esses temas na semana que vem. Possivelmente. Ok? Possivelmente estaremos revisando na semana que vem. Certo? Vamos lá, jovens. Continuando, vamos aqui para um exemplo. Vou responder uma questãozinha e depois eu deixo uma outra questãozinha para vocês. Ele diz assim na primeira questão: a luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de 200.000 quilômetros por segundo. Então, essa velocidade aqui, anotando aqui os dados, as informações, será a velocidade da luz no vidro, que é 200.000 quilômetros por segundo. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 300.000 quilômetros por segundo, então C vale 300.000. Vamos determinar o quê?
Olha só. Determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. O índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Então, o que é que nós vamos fazer, jovens? Já tem gente aí, muito bem, já tem gente respondendo. Ótimo. Galerinha de Pajeú, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o índice de refração N, igualar ele à divisão de C por V. Quem é o C? É a velocidade da luz no vácuo. Quem é o V? É a velocidade da luz no vidro. Tá? Então vai ficar 300.000 dividido por 200.000. Galerinha, cancela 5 zeros de cima com 5 zeros de baixo. Fica 3 sobre 2, não é isso? Então, N será 1,5. Professor, deixa sem unidade mesmo? Sim, senhor. Deixa sem unidade. Por quê? Porque é velocidade dividido por velocidade. É uma grandeza adimensional. Então, o gabarito seria letra E. Tranquilo, né? Ele vai te dar, por exemplo, a velocidade de 1/2. Vai te dar a velocidade da luz. E vai querer que você determine qual é o índice de refração. Só isso que ele pediu na questão. Anotem aí, jovens, 1 minutinho para vocês. Anotem, 1 minutinho. E aí, meus queridos? Já anotaram? Ficou alguma dúvida? Bora lá pro próximo? Vou passar aqui para o exemplo 2.
Olha o que ele me forneceu agora, olha só. Supondo que o diamante apresenta índice de refração absoluto igual a 2,41 para a luz amarela. E sendo 300.000 quilômetros por segundo a velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz no diamante. Agora você vai calcular a velocidade V. Vou dar 3 minutinhos para vocês, tá? 3 minutinhos e a gente volta já. Deu certo aí? Galerinha de Jacobina diz que é letra B. Pajeú também. E Uruçuí. Tô gostando de ver a participação de vocês. Vamos lá, jovens. Ele está dizendo o seguinte, olha só. Eu tenho o índice de refração N igual a 2,41. A velocidade da luz, ela é 300.000 quilômetros por segundo. E eu quero saber qual é a velocidade V
no diamante. Galerinha, usa a expressãozinha do índice de refração. N é igual a C sobre V. Perfeito? Meus anjos, o N vale 2,41. O C vale 300 mil. E eu quero achar quanto vale o V. Então eu passo dividindo, né? Perdão, multiplicando, né? Aqui embaixo tem 1, né? Toda fração que não tem nenhum número como denominador, você pode anexar o 1, que não altera em nada, e você faz meio pelos extremos. Então fica 2,41 vezes V igual a 300 mil vezes 1, que dá 300 mil. V será 300 mil dividido por 2,41. E aí, jovens? Qual é esse resultado aí, meus queridos? Vocês falaram que dá letra B, né? Letra B, né? Aproximadamente 124.500 quilômetros por segundo. Então, fechamos aí a nossa questãozinha número 2 com o gabarito da letra B de bola. Parabéns, Jacobina! Parabéns, Pajeú! Parabéns, Uruçuí! Quero também a participação dos outros polos, galerinha de Canavieira, Eliseu Martins, Santa Luz, São Gonçalo. Vou querer a participação de vocês também, tá? Show de bola. Vou dar um minutinho para vocês e a gente volta já. 1 minuto. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos aqui para o nosso tema sobre refringência. Ok? Dúvidas até aqui, jovens? Dúvidas até aqui?
Vamos então falar sobre refringência. Bom, meus queridos, quando a gente fala de refringência, a gente vai estar associando vários meios diferentes, a gente vai estar comparando vários meios diferentes, e a gente vai estar querendo saber qual é aquele meio que mais dificulta a passagem da luz e aquele meio que menos dificulta a passagem da luz. Bom? Jovens, a refringência será esse estudo de indicar qual aquele que tem maior índice de refração e comparar com o que tem menor índice de refração. Normalmente, quem tem o maior índice de refração será o que tem maior refringência. Refringência, eu quero que você leia como maior obstáculo para a luz. Maior obstáculo para a luz. Beleza? O que tem menos refringência será o que tem menor índice de refração. Então, eu sempre vou olhar para o que tem mais e dizer que ele tem maior índice de refração, e para o meio que tem menos índice de refração, e dizer que ele tem menos refringência. Então, refringência sempre está associado ao que tem maior obstáculo para a passagem da luz. Então, se a gente comparar, por exemplo, eu trouxe aqui 3 situações. Situação 1, situação 2, situação 3. Eu vou ter, na situação 1, ar e água. Na situação 2, eu tenho ar e vidro. Na situação 3, eu tenho ar e diamante. Quando eu comparo o índice de refração do ar e da água, o do ar terá índice de refração igual a 1. Então, aqui em todos os casos, você pode dizer que o índice de refração do ar sempre vai ser 1. Sempre vale 1. Se a gente comparar, eu quero que vocês me respondam. Se a gente comparar ar e água, qual que vai ter maior índice de refração? Entre ar e água, o que tem maior índice de refração, professor, será a água. A água terá maior índice de refração e terá maior refringência. Ela vai causar mais obstáculo para a passagem da luz. Maior refringência. Quando eu comparo ar e vidro, o vidro também terá maior índice de refração.
Como o vidro terá maior índice de refração, ele também vai proporcionar um maior obstáculo para a luz. Ele também terá maior refringência em comparação com o ar. E para finalizar, o diamante. O diamante também terá maior refringência em relação ao ar. O índice de refração dele é 2,4, né? E aí, professor? O que isso quer dizer? Que o diamante também vai proporcionar maior obstáculo para a luz, para a passagem da luz. Quando eu comparo água, vidro e diamante, eu percebo que os ângulos de refração são diferentes em cada um. Olha o ângulozinho de refração aqui. Olha o ângulozinho de refração aqui. Olha o ângulozinho de refração aqui. O que diz esses ângulos, professor? O desvio que a luz sofreu quando entrou nesses meios. Quanto menor o ângulo, maior será o nosso índice de refração. Então, o diamante, ele reflete, ele refrata mais, né? O diamante desvia mais a luz. Ok? E assim, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que ele vai ter maior refringência. Sempre o que desvia mais vai ter maior refringência. E se eu comparar os ângulos, como eu estava comparando, o ângulo que a água desviou a luz foi 40 graus. O ângulo que o vidro desviou a luz foi 35 graus. O ângulo que o diamante desviou a luz foi 21 graus. Então, quem tiver esse menor ângulo de desvio, quem proporcionar um desvio mais longe possível da superfície que separa os dois meios, vai ter maior refringência também. Tá? Então, olha só. A superfície que separa os dois meios está aqui. É essa superfície horizontalzinha. Quando a luz mais se afastar dessa superfície, mais eu tenho resistência para a luz. Ela está mais devagar. Então, no diamante, a luz ela foi apontada mais lá para baixo. Quando eu comparo com o vidro e quando eu comparo com a água. Então, desses três, o diamante causou maior desvio para a luz. Professor, mas o ângulo do diamante é 21. É, mas eu tenho que olhar para esse desvio aqui, ó. O desvio em relação à superfície que separa os dois meios. O desvio causado pelo diamante foi bem maior. Então, ele vai ter, dos três, a maior refringência. Ou seja, a luz ela vai ter maior dificuldade em passar. Maior dificuldade em passar nessa superfície do diamante. Perfeito?
Professor, e se eu olhar para a velocidade? No diamante, eu terei menor velocidade. No vidro, eu terei uma velocidade média. E na água, eu terei a maior velocidade possível. Perfeito, jovens? Quando a gente retornar do nosso pequeno intervalo, a gente vai só beber uma água e volta. Aí, galerinha, a gente retorna para esse tema da refringência. Vou explicar bem melhor para vocês, citar outros exemplos, para a gente levar de vez esse tema da refringência com a aprendizagem. Tá bom? Então, meus queridos, a gente vai finalizando por aqui o nosso primeiro horário. Agradeço a participação de todos. Agradeço a participação de todos, dos meus polos que estavam pelo IPTV, da galerinha que participou pelo YouTube. Foi um prazer estar aqui com vocês no primeiro horário, mas a gente volta já já para o segundo. Tá bom? Espero que vocês continuem aqui na nossa aula e vamos ficando por aqui. Até já, meus queridos.